Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Conecta Pan aqui no Grupo Força do Rádio. Eu sou Franciele Bach, jornalista aqui na Jovem Pan, e hoje a gente continua a nossa roda de conversa com algumas personalidades aqui da nossa cidade, também da nossa região, do nosso país. E a gente está recebendo aqui nos estúdios, então, da Jovem Pan, Marcos Araújo, que é escritor, pesquisador e também especialista em moradia, e também Leonardo Marini, que é sócio da Marini Construtora aqui de Blumenau. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Força do Rádio. Muito obrigado, foi uma grande satisfação estar aqui com você e com a sua audiência. Sempre bom compartilhar sobre os imóveis, as moradias, os novos jeitos de morar. Sempre uma grande satisfação. Obrigado, Fran. Obrigado, audiência, pela recepção aí, para a gente poder conversar um pouquinho aí nessa manhã, tarde, enfim. Obrigado. Leonardo, queria entender primeiro, a Marini é aqui de Blumenau, né? Mas agora vocês têm atuado também em Camboriú, é isso? Exato, nós somos uma empresa de Blumenau que ela hoje tem 17 anos de mercado, mas ela, trazendo um pouquinho antes, ela nasceu de outra empresa do grupo, que tem há 37 anos, que é a Hidrojap. Então a gente já atua aí no mercado da construção civil, né, há 37 anos, basicamente. Então a Marini começou em Blumenau, atua no mercado de Blumenau, e aí agora faz uns 5 anos que a gente está atuando no mercado então. de Camboriú, exatamente, na cidade de Camboriú. E amanhã vocês vão ter um lançamento, na verdade nessa quarta-feira vão fazer um pré-lançamento, né, de um produto em Camboriú mesmo, né? Exatamente. No qual o Marcos, inclusive, vai participar, é isso? Exatamente. Vou participar, vamos fazer rodas de conversa com vários grupos que envolvem a tomada de decisão no setor imobiliário, né? Com corretores, investidores, os próprios clientes, consumidores finais. E como é que vai ser essa conversa? Porque a gente tem aqui também um livro, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo nesse momento, um livro chamado Meu Imóvel, Meu Mundo, Pets. O que quer dizer isso? O que esse livro vai representar, no caso, para esse pré-lançamento? Bacana. O Meu Imóvel Meu Mundo, na verdade, é uma série, tá? Uma sequência de livros. O Meu Imóvel Meu Mundo é para quem quer morar bem, investir melhor e desenvolver imóveis que atendem às novas demandas do século XXI. E a partir desse livro, que é o mais lido entre técnicos do setor imobiliário, a gente criou alguns spin-offs, que são o livro Meu Imóvel Meu Mundo Kids, que é para crianças de 9 a 12 anos. Eu tenho 25 mil crianças atendidas olho no olho, tá? Eu e elas nas escolas, mais de 50 escolas no Brasil. Mas já falando desse tema assim que parece ser tão adulto? Isso, só que não é tão mais adulto quanto era antigamente, entendeu? Então, por exemplo, quem se mudou na década de 80 e tinha 10, 11, 12 anos de idade, só foi descobrir onde ia morar no dia da mudança. Às vezes até no caminhão da mudança, tá? Hoje em dia não, as crianças participam no stand de vendas. Elas vão junto com os pais, opinam. Algumas opiniões são acatadas, né, pela família. E muitas vezes toda a rotina, né, a escolha do imóvel é baseado na criança. Baseado na rotina da criança. E elas participam, tá? Opinam mesmo. Eu digo isso porque eu estou dentro de sala de aula, né? Sim. Então, a partir daí a gente criou o Meu Imóvel Meu Mundo Pets, que é um livro bacana que fala sobre quem tem pet em casa. Para você ter uma ideia, uma pesquisa recente realizada pela Data Store, que é o banco de dados, o algoritmo que eu fundei para identificar melhor como as pessoas querem morar, pela primeira vez, tá? Em São Paulo, pela primeira vez, 40% dos compradores potenciais de um empreendimento consideram importante o espaço Kids e 40% consideram importante o espaço Pets. E 20% nenhum dos dois importa. Então você imagina que isso chega a 80% entre pets e crianças. Então esses dois públicos são muito importantes para o setor imobiliário hoje. Eu resolvi abrir um diálogo com os dois. Então eu tenho o livro Kids, que é para crianças de 9 a 12 anos. Tenho o Meu Imóvel Meu Mundo Pets, que é para quem tem pet em casa e desenvolve todo o carinho com seus bichinhos. E a Marini foi apoiadora desse livro. Entre poucas incorporadoras e construtoras no Brasil, foram 12 delas que apoiaram essa publicação. E nós temos aqui uma edição especial feita em parceria com a Marini em Blumenau. E no caso vai ser então exatamente sobre isso que vai ser ressaltado amanhã e tudo mais. E por que faz a diferença, por exemplo, uma construtora, um corretor, enfim, essas pessoas da área, por que faz a diferença elas lerem um livro como esse, por exemplo? Muito bem, porque hoje tem gente levando o pet na visita do imóvel. E tem gente falando assim, vou escolher esse porque foi aqui que ele sentiu a melhor energia. Isso surpreende os corretores e as construtoras mais inteligentes já constroem pensando nesse público, né? Faz toda a diferença.
E aí é uma orientação também que está no livro, por exemplo, né, para o Leonardo, que é sócio, né, de uma construtora como a Marine, por exemplo. Faz a diferença ele ler um livro como esse para já pensar nos próximos negócios, tanto aqui em Blumenau quanto em Camboriú? Olha, faz muita diferença, porque eu tenho, por exemplo, empreendimentos sendo lançados aí pelo Brasil afora com muitas novidades, por exemplo. Piscina adulto, piscina infantil, isso é normal, todo mundo faz. Agora imagina piscina pet. Que teremos Isso é uma realidade para vocês, Sim, Leonardo? teremos no nosso lançamento de amanhã. Com piscina pet? Piscina pet. Estamos chamando de lava-patas. Um nome mais carinhoso. Entendeu? Pet Então, care. Que e é um vocês espaço... imaginavam assim, né? Porque quando a gente fala sobre evolução. construção... mas quando a gente fala sobre construção, enfim, parece que é um assunto assim mais denso, uma coisa mais difícil, assim, é uma coisa muito regrada. E aí você vem, primeiro tem um livro super colorido, né? Sim. Que já é um diferencial, que já chama atenção também. Sim. E falar sobre essa piscina lava-patas, quem diria, né, em 2025 falar sobre isso, né? Também é diferente para vocês, né? Com certeza, a gente tem que estar sempre atualizado e evoluindo, né? Conectado aí com, enfim, com o mundo que a gente vive e a Data Store, que é a empresa do Marcos aí, que nos auxilia nessas pesquisas de mercado, né? Direcionam, então, quais os itens que são mais interessantes ou até mais necessários para ter num imóvel, né? Num edifício, num prédio. Então, a gente linkou isso e trouxe agora também como novidade para esse próximo pré-lançamento e o outro que a gente vai ter aqui em Blumenau, né? O Pet Care, que é um espaço todo reservado para esse carinho com os pets. Então, a gente vai ter lá água aquecida, a gente vai ter lá o secador para enfim, fazer o banho e tosa no próprio Como prédio. se fosse um próprio pet shop. Pet isso, shop, mas exatamente. dentro do Na local estrutura. da moradia. Exatamente, A a estrutura. estrutura. Os tutores hoje, eles ficam um pouco aflitos, tá? De se separar dos bichinhos e deixar no lugar da sua confiança. Então, eles preferem trazer os profissionais de sua confiança para a estrutura do condomínio para realizar o serviço. E pagam mais por isso. Tá? Como é interessante, né, ver que tá tudo conectado, né? A parte econômica, a parte das vendas, a parte de... Vamos dizer assim, a parte até espiritual, né? Do Sim, negócio tem que estar bem, sim. tudo bem envolvido para o negócio sair, né? Para uma compra, por exemplo, sair, digamos assim. Isso. Na verdade, o que está todo mundo sentindo, Fran, isso é comum, as pessoas vão entender o que eu estou falando, é assim, puxa vida, onde eu estou morando, está faltando algumas coisas. Minha vida mudou. Né? Essa é a sensação de mudança da vida no século XXI. Né? Então as pessoas sentem que aquele imóvel construído e entregue até 2010, olha bem, falando 2010 é relativamente recente. Sim. E ele já não corresponde mais à vida do século XXI. Né? Essa é a grande realidade. Então, quando você coloca o novo, com essas novas propostas, é imediato. As pessoas reconhecem de forma imediata e realmente se interessam pela compra. É a inovação. Só que a inovação, nesse caso, não é tecnologia. É uma inovação carinhosa, é uma inovação humana. Né? E, Marcos, tu observa que as pessoas... E você também, né, Leonardo? Vocês observam que as pessoas querem cada vez mais ficar em casa, no sentido de tempo mais de qualidade. Quando a gente fala, o pessoal trabalha, tem muita gente que trabalha mais de 12 horas por dia, né? O que é o caso de boa parte, né, dos brasileiros, né? Especialmente aqui na nossa região, que é um povo que trabalha bastante. E quando eles terminam o serviço, eles querem voltar para o conforto do seu lar, ter uma casa bem estruturada, uma casa boa, tomar o seu vinho, tomar nem que seja uma água, enfim, mas no conforto do seu lar. Vocês observam que isso tem ficado cada vez mais presente na vida das pessoas, estar mais em casa do que sair? Então, no livro Mentes Saudáveis e Lares Felizes, que é a minha coautoria com Augusto Cury, inclusive eu tenho a grata satisfação de ser o único coautor no mundo com ele, eu estimo como estatístico o tempo que as pessoas estão ficando em casa, tá? Então isso está em 57% da nossa vida em casa, tá? Por incrível que pareça. Você dorme 8 horas de sono, já vai 30% da vida dentro do seu quarto. Né? Então, levando em consideração todos os momentos em que a gente está em casa, são 57%. Você faz trabalho remoto, passa dos 60%. Né? E dentro de casa é o lugar mais especial do planeta. O mundo não é mais seguro como antes. Esse não é o século da paz. Tá? Foi vendido para nós a partir de 1990, com a queda do Muro de Berlim, que o século XXI seria o século da paz, sem conflitos. Sim. Ele não está se mostrando assim. Né? Londres acabou de ser eleita a capital do furto de celulares na Europa, né? Com 80 mil furtos registrados. E o ano não acabou ainda. Então, os lugares mais seguros do mundo não são mais tão seguros. Né?
Então as pessoas realmente estão ficando mais em casa. Eu tenho um post sobre isso, né? Que fala, o novo rolê é ficar em casa. Um monte de gente refez esse post por aí, tá? Mas o meu é o primeiro, eu te garanto. Né? Foi feito em outubro. Ele está com mais de 600 mil visualizações, sei lá quantos mil comentários e encaminhamentos. E eu fiz um novo agora essa semana, tá? Que fala assim, as pessoas estão tirando férias para ficar em casa. É verdade. E é o que a gente observa, porque eu também falo por mim própria, assim, né? Porque a gente termina, às vezes, um dia cansativo de serviço, só quer ir pra casa, né? Quer aproveitar o conforto do lar, vamos sair, não sei o que lá. Tô com uns problemas aqui. Não tem problema nenhum. Sempre uma desculpa nova. Isso. E dentro disso, a gente sempre procura, né? Conforme a gente falou, de estar linkado essas áreas de comodidade que a gente chama. Hoje, o tempo é o maior, vamos dizer assim, é precioso para todo mundo. Então, a gente procura, dentro do empreendimento, colocar o maior número de áreas, vamos dizer assim, de lazer e de comodidades, né? Então, tem uma outra área que a gente traz também, que é o espaço para o home market, que é um mini mercado dentro do empreendimento. Ah, legal, eu já ouvi falar sobre. Exatamente. Bem interessante, então, né? Dentro de alguns modelos, vamos dizer, de quantidade de unidades, de apartamentos, a gente consegue incluir esse espaço para o home market. Depois o condomínio vai lá e contrata uma empresa e faz essa instalação. Então, é uma nova comunidade. Você não vai lá fazer, vamos dizer assim, a compra do mês. Sim. Mas faltou qualquer item, é só descer lá numa emergência, ao invés de tirar o carro da garagem. Exatamente. Você vai lá e tem a comunidade do home market dentro de sua casa, vamos dizer assim, do seu apartamento. E hoje em dia, então, teria a parte para os pets, tem já, né, a situação de academia, né? Na maioria dos locais. Questão ali do mercado, piscina, área de festa. Pet Na place, verdade, tudo... Playground, você não precisa mais sair realmente do... Playground, brinquedoteca. Então, a gente tenta levar o máximo de itens para essas áreas de lazer do empreendimento para as pessoas usarem, né? E tudo isso foi sendo observado nas necessidades mesmo das pessoas, elas iam pedindo e vocês também iam absorvendo isso. Exatamente. Ao longo do tempo, cada projeto nosso vai evoluindo, vamos dizer assim, e a gente conseguiu inserir essas várias áreas. Às vezes você transforma uma área, vamos dizer assim, um salão de festa que era enorme, tinha que ter um salão de festa grande. Hoje já não há mais a necessidade, e aí você diminui um pouquinho a área do salão de festa e coloca outra área para ser acessória junto a esse salão de festa. Então, a gente tem um salão de festas funcional que atende ali uma festa de 30 pessoas, por exemplo, né, mais ou menos, e você coloca uma sala de pub jogos, que é uma sala menor, que também vai atender ali, às vezes, um encontro de uns amigos, de amigas, enfim, para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, e você tem esse espaço que atende aí para umas 8 a 10 pessoas. Então, a gente conseguiu transformar essas áreas, otimizá-las, vamos dizer assim, né? Ter umas áreas mais otimizadas para ter o maior número de itens na área de lazer. Você, como sócio, conseguiu observar essa necessidade, mas é fácil passar isso para outros profissionais, às vezes que estão iniciando no mercado, ou como a gente estava iniciando falando, né, sobre os próprios corretores, né, que às vezes a pessoa já tem aquela visão, não, eu sei vender, eu sei fazer o negócio, deu certo até agora, vem dando certo e tudo certo assim, mas às vezes também precisa inovar e buscar essas novas tendências aí, né? Não é tão fácil quanto parece, né? Então, ao invés de falar, esse apartamento tem 2 quartos com suíte e varanda gourmet, é melhor falar, nessa varanda você terá os melhores jantares da sua vida com a pessoa que você mais ama. Basicamente vem de uma experiência. Isso. E ali naquele canto você pode colocar um vaso com damas da noite e na primavera o aroma virá sobre os seus jantares. Essa linguagem hoje ela vende mais do que a linguagem dos metros quadrados, que são especificações técnicas, né? Você tem que dominar. Mas a linguagem da sensibilidade, ela é fundamental hoje. E eu vou te falar por quê, tá? Por causa da geração. Quem está aí para comprar imóvel, idade média, no banco de dados da Data Store, é entre 40 e 45 anos, tá? É tudo geração milênio. É a geração mais sensível da história com relação a causas importantes, como meio ambiente, animais, extinção dos animais, né? Então, ela é uma geração que valoriza isso e se preocupa com isso, né? Se você perguntar para um médico da geração X, nascidos ali entre 1964 e 1979, que tem um hospital a mais precisando de um cirurgião, ele concorda e pega o trabalho. Tá? Se você falar isso para um médico da geração Y, ele vai pensar 2 vezes. Ele vai falar assim, meus pais pegaram toda a carga a mais de trabalho e me deixaram em casa, entendeu? E me colocaram para fazer várias aulas especiais durante o dia, tá? Judô, natação, balé. Para suprir essa falta. Isso, porque eles viviam trabalhando. A geração X é a que mais expandiu a malha urbana na história humana, tá? Nunca houve um salto tão grande, né?
Pra você ter uma ideia, o saldo do século XX é de 4 bilhões e 400 milhões de pessoas a mais. Nós começamos o século com 1 bilhão e 600 e terminamos o século com 6 bilhões, né? Então, tudo isso precisou de quê? De muito trabalho. Então, foi a geração X quem fez isso. Qualquer cidade, se você pegar Blumenau, voo do Google Earth de 1970 e de 2025, você vai ver a diferença. No quanto a cidade se espalhou. Foi a geração X que fez isso. Só que, para fazer isso, eles ficaram longe dos filhos. Que é aquilo que você comentou agora, né, Leonardo? A questão do tempo, né? Que é aquilo que a gente tem realmente mais precioso. Foi aí que os pets entraram dentro de casa. Nessa hora, os pets estavam onde? No quintal. Geração Y estava sozinha em casa, não tinha internet ainda, tá? Tinha só TV a cabo, com vários canais, etc. Vem pra cá ser meu amiguinho. Foi aí que os pets, 14 mil anos de história dos cães conosco, eles nunca haviam entrado dentro de casa, quanto entraram durante os anos de 1990 até 2010. Agora, literalmente considerados membros da família, né? Isso. Depois de 2010 veio a geração Z, que já era, né, jovenzinha, nasceu em 1995, e gourmetizou a relação com os pets. Daí é outro estágio da conversa, né? Bom, eu tenho aqui que você se considera futurologista. Eu quero entender o que é isso, na verdade. Muito bom. Futurologista é um termo bastante usado hoje, né? Para profissionais que utilizam dados e observações, experiências. Então tem a questão da informação científica, né? Eu sou fundador de um banco de dados sobre demanda imobiliária que tem, entre imóveis pesquisados nos últimos 30 anos, mais de 2 milhões de unidades, tá? Que vieram a existir a partir das nossas pesquisas. Então esse é o dado, que é o que as pessoas querem. E a outra questão é a informação. Eu estou com as crianças dentro da sala de aula. Então elas me falam coisas assim que você não imagina, entendeu? De você ficar realmente assustado. Por exemplo, eu pergunto quem mora em casa e quem mora em apartamento. E depois eu pergunto assim, agora levanta a mão quem tem 2 casas. 15, 20% da sala. O que são 2 casas? São pais divorciados com guarda compartilhada. Então eu descubro as coisas, né? Então eu antecipo esse futuro. Então na futurologia a gente faz exercícios de futuro, né? Futuros possíveis para as moradias e apontamos as soluções para que o imóvel não fique tão defasado. Né? E você comentou também, né, sobre estava comentando ali sobre Augusto Cury, né, antes, né, que eu fiquei curiosa ali sobre esse livro, e você também disse que são basicamente um complemento um do outro, né, querendo ou não, né, dos livros, né? E tem muitas pessoas que não se dão um bom dia dentro de casa, vivem na mesma casa, mas não são felizes, têm casas boas, casas bonitas e ainda assim não tem aquela felicidade dentro de casa. Como mudar uma realidade como essa? Porque confunde a felicidade com o próprio imóvel em si. O imóvel, ele não é a felicidade, porque a felicidade não pode ser comprada, o imóvel pode ser comprado, né? Então, um lar não pode ser comprado, ele tem que ser construído com relações saudáveis. E a gente está perdendo essa saudabilidade dentro de casa, né? Então, cumprimentar quem a gente mais ama não é mais tão comum, tá? É mais fácil cumprimentar as pessoas que estão no grupo, né? É mais fácil cumprimentar as pessoas que estão no post. Então, nós estamos perdendo a conexão com as pessoas que estão dentro de casa, né? Eu sempre falo que os maiores conflitos da humanidade, eles estão acontecendo agora, conflitos terríveis, né? Que não deveriam estar acontecendo. Mas eles não são todos, tá? Eles são 10% dos conflitos humanos. Os outros 90% acontecem, sabe aonde? Dentro de casa, todo dia. Entre gerações diferentes, entre pessoas que dividem o mesmo espaço, durante a jornada de uma vida inteira. Então a proposta do livro Mentes Saudáveis e Lares Felizes é resgatar isso, valorizar o ambiente da casa, né? Como ele é estruturado em relações saudáveis. Por exemplo, eu sempre falo em palestras assim, que é super fácil você subir o tom de voz com quem você mais ama. Não importa se é filho, esposo, esposa, né, mãe, pai, porque você já sabe o tamanho da reação, né, o volume da reação contrária. Mas faz isso com um transeunte na rua. Sobe o tom de voz como você subiu em casa com a pessoa que está passando na calçada. Por que não faz? Porque você não sabe o tamanho da reação de um estranho. Sim. Né? Então você calcula o tamanho da reação com a pessoa que você mais ama. Então isso deteriora o ambiente do lar. Então subir o tom de voz é um dos exercícios que o próprio Dr. Augusto Cury propõe, né, para que isso seja trabalhado no ambiente da casa, né, do apartamento, do lar. E já aproveitando, queria, na verdade, ouvir, assim, dos dois, né? Porque são duas perspectivas diferentes, né? Isso. Queria entender quais as mudanças que vocês acreditam que vão mudar e o futuro da moradia.
essa parte falando, né, sobre as pessoas, né? E a parte mesmo de construção e de negócio, né, especialmente. Bom, o que a gente percebe é que hoje, né, como a gente falou anteriormente, as pessoas têm o tempo como a questão mais preciosa. Então, o empreendimento, ele começa e é o primeiro ponto de escolha do imóvel é a localização. Isso ainda é o primeiro, né, o Marcos pode me ajudar nesses números que ele traz, mas a localização ainda é a principal, o principal termo de escolha, né? A principal opção de escolha é a localização. Então, as pessoas, elas ainda procuram muito a localização que não necessariamente é no centro da cidade. É a melhor localização para aquela pessoa. Então, pode ser que para mim vai ser lá no bairro Escola Agrícola, porque a minha família mora lá perto. Então, meus pais moram lá perto, minha filha estuda no colégio na Escola Agrícola. Então, a melhor localização para mim é no bairro Escola Agrícola. Então, ainda essa questão da localização é o que a gente mais fica atento para atender o maior número de pessoas, né, da necessidade de cada um. Sim. Então, a localização é a melhor para aquela pessoa na região que ela pretende morar. Né? Então, para se deslocar, o trabalho próximo, então tem todo esse contexto. Né? Então, a gente olha muito a questão localização, né? Na nossa cidade aqui e também lá em Camboriú, a gente percebe muito a questão do centro do bairro, né? Então, a gente tem praticamente tudo no bairro que a gente mora. Então, a gente, né, tenta acertar ao máximo na questão da localização. E aí, depois a gente vem com os outros itens, que daí são baseados nas pesquisas, né? Para a gente tentar acertar ao máximo do conforto para as pessoas, vamos dizer assim. E aí vem os outros itens que a gente tem, a tipologia, a metragem, as áreas de vivência, as áreas de lazer que a gente precisa ter no empreendimento para atender aquelas pessoas que vão, né, ter os seus lares lá. E agora que vocês estão em duas cidades, né, tanto Blumenau quanto Camboriú, vocês veem bastante mudança, assim, nessas escolhas, porque, querendo ou não, são dois municípios, em tese, bem diferentes, né? Sim, são mercados diferentes, falando mais, vamos dizer, de negócio, né? É um público diferente de Blumenau para Camboriú, né? Então, por isso que a gente buscou fazer uma pesquisa para a cidade de Blumenau e uma pesquisa, para a cidade de Camboriú. Então, a gente tem essas duas pesquisas feitas com a Data Store para levar o melhor produto que atenda o conforto daquelas pessoas. Legal. Né? Que pode ser um morador final, pode ser uma família que vai morar lá, ou pode ser um investidor, alguém que está comprando, né, para passar o verão, que nem lá em Camboriú, que, digamos assim, não é praia, mas a gente tem várias praias próximas. Então, a gente teve procura nesse sentido de pessoas que, não, eu gostei daqui porque é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, mas é muito próximo de várias praias boas. Então, ela tem essa liberdade de escolher para qual praia ela vai querer passar o dia naquele dia de verão, enfim. Então, o Camboriú veio com esse contexto aí também. Legal. Eu diria que para os próximos anos a gente tem como principal variável do futuro do mercado imobiliário é o fim da compra por necessidade, tá? O fim da compra do imóvel por necessidade e o início da compra por inovação, né? Ou seja, a maioria do público que hoje poderia comprar um imóvel novo está morando bem, mas bem até que o novo apareça. Né? A partir do momento que você oferece... Vou dar um exemplo simples aqui da gente raciocinar, tá? Por exemplo, você imagina um prédio que não tem possibilidade de você instalar ar-condicionado split, certo? Ele é ar-condicionado com caixa, né? Existem vários prédios assim, tá, nas cidades, que não estão prontos para a estrutura de ar-condicionado split. Que é muito mais econômico, é muito mais interessante até para a questão do meio ambiente, né, em termos de economia, de energia, e muito mais prático e muito mais bonito. Então, enquanto você não coloca o novo, o antigo ele atende. Mas a partir do momento que você coloca a nova solução, as pessoas começam a olhar e falar, puxa vida, mas é quase o mesmo preço. O BI é igual, mas tem uma solução que avança no sentido de economia. Né? Então elas vão para o econômico. Imagina que todo mundo de classe média e média alta até 2030 vai ter um carro elétrico, entendeu? Na garagem, né? E os prédios não têm preparo para isso, né? E prédios bons, tá? Não tem nem sequer uma vaga, tá? Uma vaga disponível. E você não pode chegar lá e instalar na sua cabeça, né? Vou pegar minha vaga aqui e vou fazer minha estação aqui de abastecimento. E todo mundo vai ter um carro elétrico até 2030, 2035. Né? Então imagina que os novos já vêm com essa oferta,
né? Então, quem já escolhe... É um baita diferencial. É um baita diferencial. Então, a escolha ocorrerá por inovação e não por necessidade. Puxa vida, eu não vou sair daqui porque eu estou precisando sair. Eu vou sair porque me ofereceram algo realmente inovador que está dentro da minha nova necessidade. Certo? Então, a gente sai dessa compra de demanda reprimida, né? De que nós saímos ali de um ciclo até 1994 que ninguém conseguia comprar o seu imóvel, a demanda estava acumuladíssima, né? As pessoas inclusive se amontoavam em pequenos núcleos, né? Era a casa do pai, da mãe, o pessoal ia casando, tendo filho, né? Ia morando todo mundo ali, né? Então, tudo isso acabou. Né? Agora a compra é por inovação. Então, realmente, a construtora, a incorporadora, ela tem que se movimentar no sentido de atender novos desejos e criar novas demandas. Ou seja, não dá para dormir no ponto, né? Não. Porque, querendo ou não, muda também constantemente, né? A partir do momento que você ama o seu pet, você vê um empreendimento que oferece essa necessidade, o outro que está no stand, tá? Tá no stand em fase de vendas, fica velho. Antes de estar pronto. Que rápido também, né? Fica velho antes de ficar pronto. Antes de começar a construção. As mudanças, elas estão e são muito rápidas, né? O que a gente tenta contornar, porque nem sempre a aprovação de um projeto ela é tão rápida, né? O ciclo do não depende daí só da construtora. Ele leva aí, numa média, 5 anos desde o início da concepção, né? Realização do projeto, aprovação até a sua construção. Então, imagina que em 5 anos muitas coisas podem mudar ou mudaram, né? Se a gente pegar 5 anos para trás. Então, justamente a gente trabalha com essas possíveis possibilidades e tenta acertar ao máximo, né? Para atender, como a gente falou, o maior número de pessoas, né, nesses empreendimentos. Até uma dúvida em relação a essas mudanças, né? E essas adaptações, né? Que precisa futuramente ter e que já está tendo, né? Especialmente na questão dos animais, né? Isso muda alguma coisa do plano diretor ou não? Não tem absolutamente nada a ver, não envolve, por exemplo, essa parte ali dos pets, né? Ou da própria situação que você citou, da questão do abastecimento ali. Existe alguma mudança, alguma coisa do plano diretor ou isso não interfere em absolutamente nada? Precisa existir, tá? Precisa existir. Então também tem que estar sempre acompanhando isso, né? Junto aos municípios, público, né? De atuação. Sim. Com certeza. As regras, os planos diretores, né? A gente não tem especificamente uma regra que vai dizer, pode ou não pode ter um lava-patas ou um pet place, né? Mas lá vai ter as regras do prédio que, digamos assim, permita aquele X número de metros quadrados que você pode construir. Então, ali você, dentro daquilo, vai encaixar essas áreas. Né? Então, é nesse sentido. E a questão do carro elétrico, sim, daí ela bate diretamente na questão da aprovação da Celesc, né, para poder colocar essas tomadas. Então, é algo que precisa ser visto, com certeza, antes, né? Vários órgãos envolvidos, então, mesmo, né? E uma coisa que a gente esquece, tá? Principalmente o pessoal das gerações mais antigas, né? Tô falando da minha, inclusive, tá? Mais antiga, eu tô me incluindo aqui para o pessoal não ficar chateado. Geração X, que é a minha, extremamente expansora. Ela não concorda com um monte de coisa. Pet é do lado de fora. Até o netinho aparecer com pet, netinho aparecer, aí vira todo sempre tem uma brecha, sempre tem uma brecha. Muda tudo. Mas a geração X, hoje, para você ter uma ideia, no mundo global, tá? População global, 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. 25% são geração alfa. São os nascidos entre 1900 e... Perdão, vamos lá fazer as contas aqui. A geração alfa, eles são nascidos entre 2010 e 2024. Isso Vocês são bem jovens. É 25, isso, são jovens. crianças e adolescentes. Sim. Eles são 25% do mundo hoje. E a geração X não está chegando a 15%. Tá? Ou seja, já são minoria. E não dá para querer ditar o século XXI vindo lá de trás. Então, as crianças da geração alfa são os multiplicadores de pets dentro de casa. A Y trouxe para dentro de casa. A Z gourmetizou a relação. E os alfas multiplicaram. Eu pergunto quantos pets as crianças têm em casa, né, nas escolas. 2 mãos para cima, entendeu? E quantas pessoas têm em casa? 3, entendeu? Tem um recordista, tá, de Juiz de Fora, que ele levantou a mão e falou que tem 150 pets. Nossa! A professora já defendeu, ele mora em chácara. Diferente daí. É uma outra realidade. Mas bateu o recorde, né? 150. Sim. Mas o normal é 6, 7, 8, 4. Que já é bastante também, né? Para uma família de 3 pessoas, né? Se tu observar, né? Isso. Considerar que no passado, só a gente, é bem isso que você falou, né, Marcos? Tinha um cachorro e ficava
com a corrente no pescoço do lado de fora, né? A realidade já é outra, né? O que ele já tem, que ele considera os 150 como pets, né? É são verdade. animais lá de uma fazenda, alguma coisa Sim. assim, né? Aí Considera todos, né? Não é só o cachorro e o gato, por exemplo, né? Quem é da minha geração fala assim, mas peixe não conta. Peixe é tudo igual. Não, pra eles não. Parece igual, mas não é. Todos eles têm nome e eles sabem identificar. Olha só. Né? Então, é um outro tipo de carinho. Então, muda muito rápido, né? O poder público precisa acompanhar. Nós teremos muitas mudanças nos próximos anos. Por exemplo, não haverá estrutura de condomínio até 2040 que não tenha um robô dentro dela. Já estamos falando de IA, de robô e tudo vai Isso estar envolvido. Urgente. O robô humanoide até 2035 dentro dos condomínios. Entendeu? Aliás, o primeiro lançamento, inclusive, aconteceu agora em Goiânia, tá? Já vem com o robô humanoide. O robô já está em trânsito e vai operar nas vendas, inclusive. Nossa. Isso é uma realidade eminente. Então, a gente, às vezes, não consegue captar como as coisas mudam tão rápido, né? E pra você ver, um investimento que eu acho que não chega a 300 mil reais. Tá? Se você colocar isso dentro de um empreendimento com VGV imobiliário acima de 100 milhões de reais, se dilui no custo e é um grande diferencial para o condomínio. E que muita gente procura exatamente por esse diferencial mesmo, como você já comentou, né? Isso. Gente, muito obrigada, né, pela conversa, uma conversa bem diferente, assim, e interessante, né, de entender também como o mercado vai mudando, né? Você vai poder chegar com o seu carro cheio de compras e o robô vai poder pegar as compras. Nossa, mas que alegria, né? Nossa, Legal. muito bom isso. Queria que vocês deixassem também as redes sociais de vocês, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes querem acompanhar alguma novidade. E, enfim, ficar por dentro desse mundo do negócio da imobiliária. Olha, o meu é Marcos com U, Araújo com 0 no final, no Instagram. E no TikTok também, a mesma coisa. Leonardo, se Legal. quiser as tuas redes pessoais Sim. e também, né, da empresa. @construtora Marini ou @Leonardo RMC. Então, fechou. Posso agradecer aqui, Claro, então, por gostaria favor. de agradecer a oportunidade da Jovem Pan com você, Fran, e deixar o convite aqui para amanhã, então, às 15 horas, lá em Camboriú, no CDL, né, que fica no centro de Camboriú, o convite para participar aí desse nosso pré-lançamento, com a presença do nosso mestre aqui, Marcos Araújo, que vai fazer a apresentação do produto também e trazer novidades, que sempre é o ponto que ele traz. Então é isso, deixo o convite aí para todo mundo que pôde nos escutar aí. E uma dúvida, para as agradeço. pessoas que não conseguirem prestigiar, né, o evento de amanhã, elas podem ter acesso, às vezes matar curiosidade para saber como é que foi esse pré-lançamento, saber um pouquinho mais, vai estar nas redes sociais da Marini também? Sim, a gente vai fazer uma gravação do evento e daí depois a gente vai ter os recortes e depois também disponibiliza o material que foi apresentado lá Legal. no dia. Então, fechou. quem não puder estar presente não vai perder. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na Jovem Pan. Imagina, eu que agradeço, Fran. Foi incrível o bate-papo e vamos ter outros. Com certeza. Sejam sempre bem-vindos aqui no Grupo Força do Rádio. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós conversamos com o Leonardo Marini, que é sócio da Marini Construtora, e também com o Marcos Araújo, que é escritor, pesquisador e especialista em moradia. Essa e outras conversas aqui no Conecta Pan, você acompanha nas nossas redes oficiais, tanto no Jovem Pan Blumenau, quanto aqui no YouTube. Se você gostou dessa conversa, encaminhe para algum amigo, deixe seu like, deixe seu comentário e até uma próxima oportunidade.